Prezados alunos, bom dia. Nós iniciamos agora a nossa quarta webconferência dessa disciplina, Desafios Contemporâneos, e dessa feita eu optei por selecionar alguns tópicos, que são tópicos que eu considero bastante relevantes em relação ao conteúdo da disciplina, para comentá-los e nós podemos discutir através do bate-papo interativo que o Blackboard nos proporciona. O primeiro desses tópicos diz respeito à escolha profissional, que é um momento assim fundamental na vida, no desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Então, quais são aqueles fatores, quais são aqueles elementos que mais frequentemente, com maior densidade, sustentam, orientam um determinado tipo de escolha profissional que a gente faça? Existem vários recursos disponíveis, todos eles são válidos, né? Eu posso mencionar aqui os testes vocacionais, que muitas vezes oferecem uma informação, uma percepção que é útil, que é relevante para o processo de escolha de cada um. Hoje em dia, com a massa de informações que nós temos disponíveis na internet, pesquisas na internet, né, pesquisas estruturadas para se compreender como determinada profissão se desenvolve, as condições de trabalho, níveis de remuneração, oportunidades, formação, uma série de informações assim extremamente relevantes que nós podemos obter através simplesmente da pesquisa utilizando esse manancial de informações da internet. Uma maneira mais específica, mais direta, que também pode auxiliar, é a entrevista com profissionais já estabelecidos, da onde nós podemos tirar algum conhecimento sobre condições mais empíricas, mais concretas do processo de trabalho, das condições de trabalho, etc. Além disso, isso é muito frequente, as sugestões de amigos, de parentes que, por uma situação ou outra, têm algum conhecimento, algum interesse especial em relação à área profissional, às áreas profissionais e às conveniências, digamos, para o próprio profissional, que rumo ele pretende de fato seguir de alguém, visto por alguém que o conhece, né? Mas, entre todas essas formas, o que tem se observado é que o fator que mais concretamente fundamenta a escolha é quando a pessoa tem a oportunidade de conviver, de tomar como exemplo um profissional, de um modo geral, um profissional bem-sucedido, um profissional com o qual ele estabelece uma relação de empatia, por apreciar a forma de trabalho, por apreciar o processo de trabalho, os resultados que alcança, né? E esse é o fator que tem sido dominante na sustentação das escolhas profissionais. Então é bastante importante que nós tomemos conhecimento, que muitas vezes isso acontece sem que a gente perceba com clareza, de quais pessoas estão gerando em nós um sentimento de empatia pela sua atividade profissional, pela forma como desenvolve, pelas características da atividade profissional. Que provavelmente esse tipo de percepção vem ter grande influência na nossa própria escolha. Esse é o primeiro tópico que eu quis trazer aqui para vocês. Um outro tópico também que eu julgo também de elevada relevância é a questão da ética. A questão da ética dentro das organizações exige do profissional a compreensão de que é preciso buscar construir e sustentar um equilíbrio entre sua ética pessoal, aqueles valores que ele tem intimamente construídos em si e pelos quais ele avalia o mundo, e a ética organizacional e os interesses organizacionais, os objetivos e as missões da organização onde o profissional está inserido, de modo a, sem sacrificar uma nem outra, consiga um equilíbrio, uma convivência entre essas duas dimensões. Eu vou dar aqui um exemplo onde essa questão da relação entre a ética pessoal e a ética profissional talvez fique mais evidente, mais clara.
É um exemplo, inclusive, que está citado no nosso e-book de uma maneira parecida e que eu vou me valer aqui para exemplificar, né? Supondo que eu estou me preparando para iniciar aulas num curso de graduação novo, numa disciplina nova. Então eu me esmerei, preparei um vídeo, preparei uma apresentação muito bacana, usando muita tecnologia, usando muitos recursos de PowerPoint, de outros softwares que auxiliam a enriquecer as apresentações e marcho para a aula. Entro na aula, saúdo os alunos e no momento em que vou colocar a minha apresentação para iniciá-la, simplesmente o sistema, o computador não funciona. Não funciona, reinicializo e não funciona, não tem jeito, e aí se configura esse momento que eu quero chamar a atenção para ele do ponto de vista da relação desses dois níveis éticos, né, e da necessidade de equilíbrio entre eles. Uma reação que seria, até certo ponto, natural, assim, de um modo geral, né, seria, olha, eu não tenho responsabilidade sobre isso, não me cabe fazer o computador funcionar, não estou tendo as condições adequadas de trabalho, então peço desculpa aos alunos, encerro a aula e essa aula será reposta em outro momento adiante. Uma outra alternativa, essa já revela uma atenção para que a questão não é só uma ética de responsabilidade de quem é ou de quem não é a responsabilidade, mas que envolve uma ética em relação à relação que nós mantemos com a organização e a seus interesses, a sua missão, a sua função, poderia nos conduzir para uma atitude seguinte: olha, o conteúdo havia sido formatado para ser apresentado com esse suporte tecnológico, mas é o conteúdo que é minha responsabilidade dominar esse conteúdo e passar esse conteúdo para os alunos. Então eu posso, naquele momento, improvisar uma outra forma tópica de registrar no quadro negro os principais tópicos, discorrer sobre o conteúdo, criar formas interativas com os alunos que tornem mais interessante, mais dinâmica a aula e realizar o meu conteúdo, sem gerar nem para os alunos, nem para mim, nem para a organização os custos logísticos e financeiros envolvidos com fazer uma nova aula para repor aquela que não funcionou por conta de uma tecnologia específica. Desculpa. Então, nesse exemplo, é que eu chamo a atenção para essa necessidade específica de buscar o equilíbrio entre a ética pessoal e a ética profissional, a ética que diz respeito à nossa convivência num ambiente organizacional. Esse foi o segundo tópico que eu selecionei para trazer para vocês. Um terceiro tópico diz respeito às relações no ambiente de trabalho. Aí vamos falar de uma primeira percepção, um primeiro conhecimento fundamental, é que com a velocidade com que mudam os conhecimentos técnicos hoje em dia, com o grau de especialização pelo qual uma tarefa muitas vezes depende de mais de uma, mais de duas, de várias pessoas trabalhando de forma cooperativa, cada qual na sua especialização, mas cooperando em função da tarefa, por conta desses fatores, cada vez mais as organizações vêm dando ênfase à competência da pessoa em termos dos seus relacionamentos interpessoais. Porque sem ter bons relacionamentos interpessoais, não é possível realizar aquele trabalho de interação, de relacionamento, que transforme pessoas numa equipe e que essa equipe gere os resultados almejados pela organização. Então, na construção desse processo de relacionamento interpessoal saudável, é muito importante que, conscientemente, cada pessoa no seu ambiente de trabalho invista na construção desses relacionamentos, conheça um pouco mais dos seus colegas e dos seus líderes, auxilie por uma atitude proativa o desenvolvimento da sua equipe de trabalho
identificando as habilidades, as forças de cada um, procurando trabalhar, compreender, respeitar e trabalhar diferenças de percepção que sempre existem entre as equipes e também ter uma atitude ativa para procurar auxiliar a resolver eventuais conflitos que surjam no seio da sua equipe de trabalho. Então, esses são cuidados, são diretrizes que são fundamentais para que a gente atenda a esse requisito de competência interpessoal que, aliada à competência técnica, é um elemento assim fundamental para o sucesso hoje do trabalho profissional nas organizações. Um quarto tópico que eu selecionei, ainda nessa linha das relações interpessoais saudáveis, eu quero aqui alinhar alguns pilares, algumas bases que sustentam uma ação, uma atuação em que esteja presente essa dimensão cooperativa, flexível, construtiva das relações interpessoais. Um primeiro pilar é a assertividade. Né? A assertividade é o fato de nós podermos verbalizar, sempre com respeito, sempre com educação, o que a gente pensa, as nossas opiniões, as nossas vontades, as nossas dificuldades, de maneira franca, direta, clara, né, serena e respeitosa dos outros. Né? Essa assertividade de ser franco, de ser direto, mas sê-lo com respeito, sê-lo com consideração, com reflexão, é um pilar fundamental para boas relações interpessoais. Uma outra, que eu consideraria até a mais básica de todas, é a capacidade de nós reconhecermos as nossas próprias características de comportamento e o impacto que essas nossas características causam nas outras pessoas. Esse autoconhecimento é um elemento fundamental, é um pilar fundamental para boas relações interpessoais. Um terceiro pilar é o pilar da empatia, que já diz respeito à nossa capacidade de considerar os outros, de se colocar no lugar do outro, de enxergar a realidade, procurar enxergar a realidade do ponto de vista do outro, de modo que nós possamos compreender a realidade de uma maneira mais abrangente e possamos considerar opiniões, sentimentos e motivações do outro no momento que estamos nos relacionando com eles. Então é esse o pilar da empatia. O pilar da cordialidade é o quarto pilar que nós podemos citar aqui e disponibilizar aqui nossa percepção desse pilar para vocês. Esse pilar da cordialidade diz respeito à gentileza, à solicitude, à simpatia, à demonstração de consideração pelas pessoas, de uma maneira sem buscar nada em troca, sem ser uma troca de favores, mas como um gesto natural de conviver com gentileza com as outras pessoas, uma atitude cordial. E, finalmente, o pilar da ética, que diz respeito, no nível pessoal, a não tomar atitudes que prejudiquem outros e que não contrariem o que os outros consideram como acertado, como justo, como certo. É preciso muito cuidado de tratar dessa ética subjetiva, desse relacionamento ético subjetivo em equipe de trabalho. Com esses pilares bem presentes, seguramente qualquer um de nós poderá contribuir muito para a criação de ambientes de trabalho saudáveis, com boas relações interpessoais, portanto, alavancando, fortalecendo a capacidade de equipe, de trabalho em equipe, que hoje é vital para as organizações modernas. Por falarmos, então, em modernidade, vamos tratar agora de um tópico que diz respeito à questão da tecnologia. A tecnologia, ela vem se envolvendo na nossa vida, ou envolvendo a nossa vida de uma maneira bastante abrangente. De uma maneira bastante abrangente. E vem gerando efeitos na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, em qualquer nível,
muitas vezes diferentes uns dos outros. Efeitos que a gente pode considerar como positivos, efeitos que a gente pode considerar como negativos. Lidar com esses efeitos, explorar e desenvolver aquelas dimensões positivas que a tecnologia nos traz e ter atenção e uma visão crítica em relação aos aspectos negativos que ela nos traz é fundamental. Então, o que nós poderíamos falar dos efeitos negativos da nossa relação com a tecnologia, do ponto de vista principalmente do ambiente profissional? Primeiro, que o uso da tecnologia nas condições de falta de regulação dos processos sociais que vem acontecendo nessa fase do desenvolvimento da sociedade pode implicar e tem implicado num aumento da carga horária de trabalho, porque a facilidade com que as demandas e as solicitações nos chegam pelos vários canais das redes sociais, do e-mail, da web, essas várias formas de comunicação conosco acabam gerando uma extrapolação de carga de trabalho das pessoas. Uma outra situação negativa é que essa multiplicidade de canais, a sua disponibilidade permanente em torno de nós, pode levar a dificultar que nós mantenhamos uma disciplina na distribuição e no retorno das tarefas, pela dificuldade de nos mantermos concentrados numa tarefa durante um período de tempo necessário para a sua conclusão. O que ocorre com muita frequência é que, empenhados em uma tarefa, nós somos constantemente interrompidos por outras conexões de comunicação que nos descentram em relação ao foco da tarefa, e isso pode ser um problema. E, finalmente, o que nós observamos com uma certa frequência, andando na rua, às vezes em casa, é a compulsão pela conectividade, né? O fato que as pessoas, com uma certa facilidade, tendem a não poder prescindir de minuto em minuto em dar uma olhadinha no seu smartphone ou no e-mail do seu computador para ver se chegou alguma novidade. Há uma espécie de... é quase que um vício, é quase que um ato quase que inconsciente, mas que mantém a pessoa presa naquele circuito de conectividade, né, sem pôr ele sob seu domínio. Isso são efeitos, então, negativos, importantes. Aumento da carga de trabalho, o efeito sobre a falta de disciplina nossa no desenvolvimento de tarefas e o efeito de gerar essa compulsão pela conectividade que nos afasta de um equilíbrio na consideração das demais dimensões da vida presencial, do dia a dia, do concreto que nós estamos vivendo. Como efeitos positivos, do ponto de vista principalmente do ambiente profissional, eu vou citar dois. Primeiro, o uso da tecnologia nos traz bem mais flexibilidade com horários e com locais de trabalho. Multiplique suas formas de trabalho à distância, a facilidade de articular horários em função dessas vantagens da infraestrutura de comunicação disponível como nós temos hoje. E isso, desse ponto de vista, é uma vantagem. E um outro que impacta mais diretamente na organização, no ambiente organizacional, pelo lado da organização e de seus interesses, que é a diminuição de custos, que geralmente está associado ao uso intenso da tecnologia. Esse, então, é o quinto tópico, né? Deixa eu ver. Quinto tópico, dos que eu selecionei para trazer aqui. E, finalmente, eu vou abordar um derradeiro tópico que diz respeito à questão do poder nas organizações, né? O homem dispõe, e no ambiente organizacional isso existe também, de diversas formas de agregar poder e de exercer poder. Nem todas essas formas são legítimas, no sentido de que nem todas contribuem de fato para um crescimento pessoal e para um crescimento das pessoas com as quais nós trabalhamos. Então, nosso e-book trata isso de uma maneira até bastante ampla. É muito importante que vocês façam uma revisão completa do e-book, já vou sinalizando agora, apesar de eu ter tratado aqui alguns toques, mas é importante que vocês façam uma revisão completa. Nós estamos caminhando para a avaliação final da disciplina.
E nesse contexto, o nosso e-book trata a questão do poder de uma maneira bastante abrangente. Eu vou aqui estabelecer apenas uma distinção entre o que eu chamaria de poder legítimo e de poder ilegítimo, considerando aqui como ilegítimo aquele poder que prejudica as relações de trabalho. E aí prejudica a organização e prejudica a nós próprios, né? Se não no imediato, mas na construção de nossa imagem, na nossa carreira, na nossa perspectiva profissional a mais longo prazo. O que seria formas ilegítimas de poder que prejudicam as relações de trabalho? A busca de um poder que viria de nós bajularmos, agradarmos chefes e superiores a nós na organização. Estabelecermos relações preferenciais por uma subordinação excessiva e com isso sermos beneficiados por uma parcela do poder que fortaleceria nosso posicionamento dentro da organização. Uma outra forma que é legítima e que tem ilegítima e que tem um potencial disruptivo, negativo importante é utilizarmos capacidades financeiras e patrimoniais pessoais nossas como um mecanismo para nos impormos dentro do grupo profissional onde nós estamos trabalhando na organização. E essa também é uma forma que é uma fonte de desconforto e de dificuldades de relacionamento de um modo geral. Uma outra forma de poder que é bastante legítima e que é também prejudicial é o exercício do poder que a gente dispõe na organização para obrigar os subordinados a realizarem tarefas que não estão exatamente dentro daquilo que, digamos, é requisitado pelas normas vigentes, normais da organização, né? Por exemplo, exigir que um funcionário durante o fim de semana fique totalmente disponível porque é uma atividade importante para a empresa, mas uma atitude que não está amparada, nesse caso que eu estou citando, nesse pseudo caso que eu estou citando, não está amparada nem em normas, nem legais, nem empresariais, apenas na vontade do exercício do poder sobre o subordinado, que muitas vezes, por temor, obedece e assimila. São formas que podem ter um efeito imediato para nós, em termos de agregação de poder, de manifestação de poder, mas que são extremamente perniciosas e destrutivas para o ambiente de trabalho no qual nós estamos inseridos. O poder legítimo dentro das organizações, ele está diretamente relacionado ao título e ao cargo que a pessoa tem na empresa e que define claramente qual é o seu posicionamento ali, quais são os seus deveres, né? Quais são os seus direitos do ponto de vista até de exercício de poder, e a pessoa se mantendo dentro do exercício desse poder legítimo e com aqueles cuidados que nós já nos referimos em relação aos pilares para manter boas relações interpessoais, nesse contexto o exercício desse poder é construtivo, faz parte do caráter saudável do ambiente organizacional que todos nós almejamos construir e desfrutar. Eram essas as colocações que eu gostaria de fazer, que eu quis fazer. Eu insisto em que vocês façam a revisão geral do e-book da disciplina, se preparem da melhor maneira possível para a nossa prova final e nós estaremos no bate-papo disponíveis para esclarecer, as tutoras, disponíveis para esclarecer dúvidas e trocar ideias a respeito dos temas aqui trazidos ou de outros que vocês queiram fazer emergir. Então, bom dia e até uma próxima oportunidade.